Eu já tinha gravado esse vídeo, mas eu resolvi regravar ele porque eu estava relendo, na verdade, né, esse livro aqui do Mestre Tai, O Milagre da Atenção Plena, e é um livro que eu já li mais de algumas vezes, mas eu achei um trecho aqui, né, que eu achei muito interessante, que eu achei que ia ilustrar bem esse tema que eu tinha tratado, né, na primeira vez que eu gravei, que é o título desse vídeo, né, que a gente não precisa vencer na vida, né, não existe essa necessidade de vencer na vida, isso é uma ilusão, e que a gente sofre muito por estar perdido nessa ilusão, né, não só nessa, mas em muitas outras, mas essa é uma delas, e eu tenho certeza que se você compreender isso aqui, você vai conseguir tirar um peso muito grande de você, e você vai conseguir viver com muito mais leveza, né, assim como foi comigo também. Vou ler para vocês aqui rapidinho esse trecho, para que vocês possam compreender um pouquinho esse conceito que é aqui nesse trecho. Ele está falando sobre os 5 agregados, né? Sobre a interdependência entre todas as coisas. É um tema que eu posso tratar em um outro vídeo, mas eu quero usar esse ensinamento dele para ensinar, para trazer, não ensinar, mas para trazer um outro conceito que foi muito caro para mim, que é Shunya, o vazio, né? As coisas são vazias de um eu inerente, né? Como diz no Sutra do Coração, né? Forma é como vazio, vazio é como forma. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso agora, lendo esse texto aqui, e mostrar como que isso mostra pra gente que realmente não existe essa ideia de vencer, de sucesso. A gente constrói e cria isso de um lugar aleatório, social, que é entregue pra gente, enfim. Então, ele fala mais ou menos aqui. Considere o exemplo da mesa. A existência da mesa é possível graças à existência de coisas que poderíamos chamar de o mundo que não é mesa. A floresta de onde a madeira cresceu foi cortada, o carpinteiro, o minério de ferro que se tornou pregos e parafusos e muitas outras coisas que têm relação com a mesa. Os pais e ancestrais do carpinteiro, o sol e a chuva que possibilitam as árvores crescerem. Se você apreende a realidade da mesa, então você compreende que na própria mesa estão presentes todas aquelas coisas que nós normalmente pensamos nelas como sendo o mundo que não é mesa. Se você retirasse todos os elementos que não são mesa e os retornassem às suas fontes, os pregos ao minério de ferro, a madeira à floresta, o carpinteiro aos pais dele, a mesa deixaria de existir. Então, é basicamente isso, bem curtinho, mas tem um ensinamento muito interessante aqui, né? Como eu falei, ele usa isso para poder explicar sobre os 5 agregados, mas o que isso tem a ver com Shunya, né? Isso tem a ver com vazio. Significa que quando a gente olha para uma mesa, né, ou para uma bancada como essa daqui, ou uma estátua do Buda ali, né, a gente dá um valor muito real a isso, né? Então, quando eu olho para isso, isso é um móvel, isso é um Buda. Mas na verdade não é um móvel, não é um Buda. Assim como ele falou, a mesa não é mesa. A mesa é feita de coisas que não são mesa. Ou seja, a mesa é feita de madeira, de sol, de árvore, de chuva, né, de carpinteiro, de pai de carpinteiro, de prego, de minério de ferro. Ou seja, tudo um monte de coisa que se junta para formar a mesa. Por isso que a gente diz que, como eu falei antes, no que diz a frase famosa do Sutra vazio é como forma e forma é como vazio. Eu não tenho aqui a pretensão de ensinar para vocês sobre isso, até porque eu não sou um mestre budista para poder ensinar. Estou querendo trazer para vocês ali um conceito que mexeu muito comigo, né? Quando eu interpretei isso, quando eu entendi isso de fato. O vazio, ou seja, a forma como as coisas tomam, as coisas como elas aparecem, isso é a forma, ela é vazia. Ou seja, ela não tem nada inerente a ela que vá sustentar algo eterno nela. E, ao mesmo tempo, o vazio ele se manifesta como a forma. Ele precisa da forma, né, para poder aparecer. Então, a gente olha para a mesa e a gente fala assim, mesa, né? Ou seja, a gente dá ali uma concretude para aquilo. A gente diz, isso é mesa. Quando, na verdade, ela, como eu falei, como o mestre Tai mostrou ali, ela não é mesa, ela é a junção de um monte de coisa. E o que isso tem a ver com o tema do nosso vídeo? O que isso tem a ver com vencer na vida? Bem, tem tudo a ver, porque se as coisas materiais ao nosso redor são assim, os conceitos, as formas, as criações sociais, elas também são assim. Então alguém criou essa regra, né, de que a gente precisa, para vencer na vida, significa fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego, ser promovido, ter uma família, ter filhos, né, comprar uma casa, comprar um bom carro, fazer uma viagem por ano, ir para fora do país, investir em dólar. Enfim, alguém criou esse conceito, né, de que isso é vencer na vida. E foi
entregou esse conceito para você, né, para mim, para todo mundo, e aí a gente precisa seguir esse modelo. Só que assim, como que a gente garante que esse modelo é o que traz a felicidade? Como que a gente garante que esse modelo é o que faz a gente ser feliz? E outra, quando a gente fala em vencer, é uma corrida, é uma competição. Essa competição contra quem, né? Exatamente, contra quem você quer ganhar e qual é o parâmetro que mostra que você ganhou ou não. E aí vem aquela velha imagem de um cara que tem um emprego simples, mas ele é amado pela família. A família, os filhos amam profundamente o pai, a esposa é profundamente feliz de ter um marido, é uma família completa, feliz, mesmo que tenha um pouco menos de poder aquisitivo material. E o cara que tem muito mais a família, não tem tempo para a família, os filhos odeiam o cara é grosso com a esposa, trai a esposa, né? Então, ele é totalmente agressivo com os filhos. Então, ou seja, ele tem um cargo bom, muito dinheiro, tem conforto material, mas em família ele é triste. E aí, quem venceu nessa história, né? Quem ganhou e quem perdeu? A corrida é contra quem, afinal? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que esses conceitos de vencer na vida, de sucesso profissional, tudo isso é uma construção, né? Assim como o sucesso espiritual, né? Que o que muita gente segue também é uma construção. A gente precisa entender isso. E isso não quer dizer que você não deva seguir um ou outro. Isso não significa que você não deva seguir o sucesso profissional ou o sucesso material. Ou, mentira, o sucesso espiritual, perdão. Mas significa que você deve entender que isso é uma construção. Que você deve entender que isso foi criado. Que você está seguindo algo que não é de fato real. É uma construção, uma fantasia. E que a gente esteja lúcido para entender que isso é uma fantasia, para entender que a mesa é feita de coisas que não são mesa, e que a gente esteja também lúcido para poder fazer isso tudo e falar, é isso que eu quero realmente, né? Não alguém entregou isso para mim. E é óbvio que às vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho, você vai precisar de terapia, né? Você vai precisar de ajuda para poder conseguir olhar para isso com lucidez e soltar todas essas amarras. Mas uma coisa eu digo, quando você treina sua mente, né? E aí uma frase que eu ouvia muito do meu professor, que nas palestras dele, quando você não pode mudar o mundo, mas pode mudar sua mente, e quando você muda sua mente, você muda o mundo, né? Ou seja, você muda a sua forma de ver e lidar com as coisas que estão aí, que antes pareciam impossíveis de mudar, e você mudou conforme você for mudando sua mente. E é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Para finalizar, eu vou ler só um trechinho aqui, exatamente sobre esse tema, em outro livro do Tai, que é Vivendo o Buda, Vivendo Cristo. E ele fala exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Ele fala assim, geralmente dizemos, vou esperar até terminar a faculdade e obter meu grau de doutor, então realmente poderei viver. Mas, quando nos graduamos, dizemos, preciso esperar ter o emprego a fim de realmente poder viver. Depois do emprego, precisamos de um carro, e depois do carro, de uma casa. Não somos capazes de viver o momento presente. Sempre adiamos nossa vida para o futuro. Não sabemos exatamente para quando. É possível nunca ficarmos realmente vivos durante toda a nossa vida. A técnica, se precisamos falar de uma técnica, é estar no momento presente, estar consciente de que estamos aqui e agora, de que o único momento a ser vivido é o momento presente. E é isso, com isso eu finalizo aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido algum insight para vocês, né, esse conceito de vazio e como que essa corrida ela não tem vencedor de fato. A gente precisa entender e criar o nosso próprio caminho. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.